Olá, meus seres! Eu espero que todos vocês estejam muito, mas muito bem estudando a disciplina mais bonita, que é a biologia. E ainda focado para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, uma das melhores desse país maravilhoso. Convido a você a se inscrever no nosso canal, que você vai usar ele também na sua instituição universitária, que vai ser o UEL futuramente. Você pode usar sim as nossas aulas de biologia para auxiliar os seus estudos universitários. Então escreve aí, se inscreve aí. Se não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like, que apoia muito o nosso projeto. UEL 2026, o Instituto SOST e a nossa galera que acredita muito em áreas ambientais. Brasil 2026, COP30, Belém do Pará, e a gente vai pensar em bioma Amazônia. Vai que a UEL tem uma pegada aí muito ambiental, até pelos dados que nós temos, os 2 últimos anos aí, os mais quentes no nosso planeta, e todas essas questões. Então, como a UEL faz uma prova temática, dependendo do tema que você tem lá, pode aparecer muito a área ambiental. E eu acredito que seja um tema ligado a essa área. Vai que aparece. Mas daí aparece saúde, SOST. A gente colocou aqui. Aí aparece células, a gente colocou de tudo um pouco, beleza? Para você brilhar. E mesmo a UEL fica permeando assim esses assuntos e encaixando esses assuntos. Então, vem comigo. Amazônia, o maior bioma brasileiro. Você vai ter aí na região norte, na região centro-oeste e um pedacinho da região nordeste. Você tem uma vegetação que vai ficar aí, tecnicamente, um bom tempo em áreas alagadas. Você tem no Igapó, Vitória Régia, uma planta lá dentro da água, hidrófila. Para manter a sua flutuabilidade, nós conseguimos identificar, por exemplo, parênquima aerífero ou aerênquima, que armazena ar e garante uma flutuabilidade. Você também consegue identificar os estômatos na região da epiderme superior, está num ambiente muito aquoso, aquático, e ali a gente vai conseguir ver a captação de CO2 nessas estruturas nos estomatos. Estruturas ou modificações da epiderme que servem para a captação do CO2, liberação do oxigênio e também para transpiração estomática. Então a gente consegue fazer essa identificação em plantas. Na área de várzea você tem a área da cheia dos rios, aí uma parte alagada e depois parte de terra firme. Um inferno verde esse ambiente da floresta amazônica. Você tem lá a floresta em estratos ou camadas. Você pode pensar 5, 10, 10, 30, 50 metros de altura, uma variação. Você pode pensar que você tem aqui um exemplo de comunidade clímax. Lembra daquela historinha? Ecese, série, clímax são os passos de uma sucessão ecológica. E no clímax, praticamente tudo que é produzido é consumido. Como que ela produz? Na fotossíntese. Consome nos tecidos para manter as suas atividades. Então, um vegetal é um ser autotrófico, fotossintetizante. Produz na fotossíntese e consome os compostos orgânicos ou na respiração celular ou na fermentação. Agora, comunidade clímax, praticamente tudo que produz mesmo consome. Ao longo da sucessão ecológica, ecese, série, clímax. Ao longo da sucessão, a gente vê o aumento da complexidade, um aumento da estabilidade, da homeostase desse ambiente, um equilíbrio dinâmico aí para manter teias, cadeias, nichos ecológicos, níveis tróficos. Isso tudo vai aumentando ao longo do processo de sucessão ecológica. Agora, a produtividade líquida. Tudo que esse ambiente produz, praticamente ele mesmo consome. Então, essa produtividade líquida diminui, ela tende a zero, tende ao mínimo possível, porque praticamente tudo que é produzido é consumido. Isso traz um problema severo, obviamente,
nas áreas em que o desmatamento avança. Se a gente desequilibrar demais, a floresta vai passar a consumir mais ou consumir menos. Você vai falar, poxa, se eu tirar essa vegetação, eu vou ter um menor consumo, um menor sequestro de gás carbônico. Sequestro é a retirada do CO2. Então a gente tem aí as florestas tropicais garantindo grande parte da retirada do CO2 da atmosfera. E o CO2 é o principal gás associado, ligado ao aquecimento global. Retenção de raios infravermelhos na Terra, aumento da temperatura média e consequências drásticas como as mudanças climáticas observadas. Também você tem uma grande quantidade de umidade relativa do ar. As plantas vão captar a água pelas raízes, conduzir e nas folhas perda na forma de transpiração. Isso influencia na umidade, em chuvas, em boa parte aqui do continente americano. Então a gente vai pensar nessa floresta maravilhosa. Dentro da floresta, cadeias, teias alimentares, relações ecológicas. Então imagina nos rios, muitos rios recortados, ambientes isolados e macrófitas aquáticas, vegetais que a gente consegue ver a olho nu, fazendo fotossíntese lá dentro desse ambiente aquático, servindo de alimento para peixes, servindo de alimento para o peixe-boi. O peixe-boi é um mamífero, servindo de alimento para tartarugas de água doce, que são répteis. Você vai ver esses indivíduos consumindo. Beleza, o peixe se alimentou da macrófita, então a macrófita aquática é uma planta. Essa planta aqui é produtora, ela ocupa o primeiro nível trófico, produtora, primeiro nível trófico. O peixinho é um consumidor primário ou um consumidor de primeira ordem. Já os botos, que são mamíferos, são consumidores secundários. Então esses cetáceos que estão aqui, consumidores secundários, esses indivíduos se alimentam de peixes, até de tartarugas de água doce, e esses aqui, infelizmente, são os predadores de topo de cadeia que mais acumulam mercúrio. Então nós temos na Amazônia, por exemplo, em alguns lugares ainda, problemas com a extração de ouro, a utilização de mercúrio para separação. E esse vapor sai ouro? Não, sai o mercúrio. Nesse vapor sai o mercúrio, e nesse vapor que sai o mercúrio, nós temos uma preocupação, acúmulo na vegetação, chuvas trazem, e também a contaminação direta aí desses resíduos no ambiente aquático. O produtor acumula um pouquinho, agora os peixes têm que comer uma quantidade considerável, acumula um pouquinho mais. Quando essa substância fica acumulada no organismo, a gente chama isso de bioacumulação. Agora os botos têm que comer mais peixes, a energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos, mas o acúmulo dessa substância não biodegradável, que é o mercúrio, vai aumentando. Então lá nos últimos níveis tróficos, maior contribuição de mercúrio. Ele é um mamífero, eu sou um mamífero, isso ataca aqui o nosso sistema nervoso, má formação do sistema nervoso, preocupação para a nossa população humana que vive naquele ambiente amazônico e ainda faz alimentação aqui principalmente de peixes e que também podem se contaminar. Então lembre de bioacumulação / magnificação trófica ou biológica. Ao longo dos níveis tróficos a gente vê a magnificação trófica e o acúmulo de mercúrio nos tecidos, no organismo, nesses sistemas vivos maravilhosos. Aqui, quando o boto come o peixinho, uma relação de predatismo, matar e comer ser de espécie diferente. Então isso, predador-presa. Se tiver uma tartaruga de água doce, também se alimenta de macrófita, ela está competindo pelo alimento com os peixes. Aí você tem uma competição interespecífica entre seres de espécies diferentes. Tá, sócio, se os peixes estiverem competindo entre eles pela macrófita, ou os botos competindo entre eles pelos peixes, aí a competição é intraespecífica. Mas você vai lembrar que predatismo, competição, amensalismo são relações desarmônicas, são relações negativas porque existe o prejuízo de alguém. As plantas podem liberar substâncias químicas que impedem o crescimento e desenvolvimento de outras.
amensalismo. O fungo Penicillium notatum, liberando substâncias como a penicilina. Claro, o nome foi dado depois em homenagem ao fungo, mas ele inibia o crescimento de bacterioses. E a penicilina é um antibiótico utilizado para combater as bacterioses. Ela impedia o crescimento de bactérias e aí a gente teve o uso para combater as bacterioses. Então você vai olhar para essas relações ecológicas. E aqui, no mutualismo, uma relação que é positiva para a espécie A, positiva para a espécie B. É uma relação entre espécies diferentes, em que eu beneficio você, você me beneficia, e nessa mútua troca, ambos são beneficiados. Ao longo do processo evolutivo, relações coevolutivas marcantes. Eu posso pensar aqui depois em plantas e seus polinizadores. Encontrar uma espécie de vegetal só onde tem aquela espécie de abelha que faz a polinização. Então eu posso pensar nessa relação positiva para a abelha, positivo para a plantinha, e eu ter relações mutualísticas. Eu posso pensar em relações também parasitárias. Eu posso ter parasitas. Então, o parasitismo é uma relação também interespecífica, desarmônica, em que os seres causam prejuízos. Então, por favor, cuidado com essa pegada ecológica para a UEL 2026. E nos últimos anos, a UEL vem insistindo em cobrança de vertebrados, anfíbios, mamíferos, citação geral. Eu coloquei aqui uma outra percepção e abordagem em relação aos vertebrados, principalmente em relação à circulação, inclusive nas provas discursivas, nas questões discursivas para vocês. Então, por favor, pensar em relação ecológica seria uma boa para discursiva, tempo que não aparece. Pensar na comparação do coração e da circulação de vertebrados, boa também para discursiva, que a UEL faz um tempinho aí que não faz abordagens em relação na cobrança de reprodução dos anfíbios. Então vai que aparece algo ligado a vertebrados, mas a fisiologia. Se eu olhar para os vertebrados /craniados, então todos com crânio. O crânio vai ser uma estrutura extremamente comum, por isso tu pode encontrar lá reino animal, filo Chordata, subfilo Craniata. Craniata ou vertebrata, todos com crânio, característica comum a todos. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são vertebrados gnatostomados. Tem mandíbula, uma estrutura importante para matar, triturar, garantir uma alimentação técnica importante. Peixes cartilaginosos e peixes ósseos. O esqueleto, diferenciando eles: tubarão, peixe cartilaginoso, excreta ureia. Piranhas, peixes ósseos, excretam amônia. O coração dos peixes com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Só passa um tipo de sangue, que é o sangue venoso. Esse sangue passa, coração, vai para as brânquias, troca gasosa, e quando o sangue vai saindo das brânquias, vai entregando oxigênio nos tecidos, e quando volta para o coração, esse sangue é venoso novamente. Então a circulação é simples, um tipo de sangue no coração completa, não tem mistura. Agora, anfíbios e répteis. A circulação é dupla, tecnicamente incompleta. Vai ter dois tipos de sangue passando no coração, mas vai ter contatinho e mistura, o mínimo possível, mas tem. E dupla completa a circulação em aves e mamíferos. Então, essa circulação dupla completa, dois tipos de sangue passando. Esse sangue que chega nos tecidos corporais bem oxigenado, mais oxigênio chegando nas células, mais fosforilação oxidativa, respiração celular aeróbica, produção de ATP e boa parte da energia gerada nós perdemos para o ambiente na forma de calor. Então, aves e mamíferos são animais endotérmicos, são encontrados de polo a polo nesse planeta maravilhoso, só que nós pagamos um preço. Nós temos que comer bastante e nós temos que mandar muito oxigênio para os tecidos corporais para manter respiração celular aeróbica, geração de energia na forma de ATP, parte dessa energia perdida na forma de calor. Então, em aves e mamíferos, coração com 4 cavidades,
dupla completa. Répteis podem ter 3 ou 4 cavidades. Nos répteis crocodilianos, 4 cavidades. Jacarés, 4 cavidades. Tartarugas, serpentes, 3 cavidades no coração. E aí, eu vou olhar para esses animais anfíbios na comparação. Os primeiros vertebrados a saírem para o ambiente terrestre. Respiração cutânea, pelezinha fininha delgada, répteis. Conquista definitiva do ambiente terrestre. Pele seca, grossa, espessa, muito queratinizada. Postura de ovos amnióticos. Os ovos que tem córium, âmnion, alantoide, saco viterínico com as suas funções que eu sei que você lembra. Alantoide, armazenando excreto e fazendo troca gasosa. Córium, também fazendo troca gasosa. Âmnion, com o líquido amniótico, evitando a desidratação, facilitando a movimentação do embrião, evitando choques mecânicos. Âmnion, córium, alantoide, saco viterínico, armazenando o vitellolécito para garantir uma nutrição. Então, a conquista definitiva do ambiente terrestre pelo mundo reptiliano. Mas os anfíbios, como o Well gosta especificamente, os primeiros para essa saída, uma pele delicada, fazendo trocas, inclusive poluentes na atmosfera, que podem afetar a vida desses anfíbios, impedir a pele aí de fazer trocas gasosas adequadas, fungos que se instalam na pele dos anfíbios e causam doenças e reduzem a diversidade desses seres. Peixes, anfíbios e répteis são animais ectotérmicos. São animais que dependem da temperatura externa para manter as suas atividades metabólicas. E aí eles vão ter dificuldade em sobreviver em ambientes frios e são bem menos ativos e bem menos encontrados. Excreta dos peixes pode ser a ureia, peixe cartilaginoso, amônia, peixe ósseo. Larva dos anfíbios, amônia, anfíbios adultos, ureia. Répteis e aves excretam ácido úrico, o resíduo menos tóxico, então precisa de menos água para ser eliminado para o ambiente. E os mamíferos excretam ureia. Então, cuidado com excreção e circulação, até em comparação para a prova discursiva de vocês. E aqui, plantas e animais. O Well está deixando a desejar em plantinhas aí. Vamos pensar nos grupos vegetais. Briófitas, pteridófitas, gímenos e anjos. Então, a botânica com esses 4 grupos, os animais com uma grande diversidade. Eu foquei aqui em características como amido, um polissacarídeo de reserva das plantas. Glicose mais glicose mais glicose, formando esse polissacarídeo. Pode estar lá no fruto, no caule, na raiz, pode estar em grãos dentro dos cloroplastos. O amido é um polissacarídeo. É comum em briófita, pteridófita, gímeno e anjo. É uma substância de reserva. A celulose é um polissacarídeo estrutural. Glicose, glicose, glicose. Só que é na versão beta da glicose. E aí você tem um polissacarídeo estrutural na parede celular das plantas, a celulose. Tem briófita, pteridófita, gímeno e anjo. As briófitas e as pteridófitas diferenciam-se aí na presença de vasos condutores de seiva no cladograma. Então, o número 2, xilema, o vaso condutor da seiva bruta, água e sais minerais. Raiz, caule, folha. Então, nas pteridófitas existe raiz, caule, folha. Nas briófitas, rizoide, cauloide, filoide, semelhante à raiz, semelhante ao caule, semelhante à folha. Pteridófita, gímeno e anjo são traqueófitas ou vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva. Na caminhada evolutiva aqui, óvulo apareceu, e esse óvulo fecundado e desenvolvido forma a semente. Então, as gimnospermas e as angiospermas são espermatófitas, ou seja, plantas com sementes. E essa semente tem lá dentro o embrião, tem uma reserva e foi importante para a dispersão desses vegetais. Agora, as angiospermas apresentam flores. As flores têm lá o ovário que protege o óvulo. O óvulo fecundado e desenvolvido formando a semente,
e a partir do ovário, a formação dos frutos. Então, nas flores, nós teremos aí estruturas modificadas. Pétalas, a partezinha colorida para atrair os agentes polinizadores. E as abelhas, eleitas aí os animais importantes para esse planeta maravilhoso, dispersam o grão de pólen. Então, o pólen é o gametófito imaturo. Esse gametófito vai dar origem ao tubo polínico, o gametófito maduro. E lá dentro do tubo polínico existem os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. A oosfera é o gameta feminino em todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gímenos e anjos. Anterozoide é o gameta masculino em briófita e pteridófita. Agora, em gímeno e angiosperma, o gameta masculino passa a ser chamado de núcleo espermático. Esse núcleo espermático está dentro do tubo polínico, que é o gametófito. Então, o pólen é transportado pelas abelhas. As abelhas são insetos. A gente chama de entomofilia, entomos insetos. Os insetos têm olhos compostos, aqueles olhos bonitos, divididos em omatídeos. Tem duas antenas, tem o corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen. Tem uma respiração traqueal e excretam por túbulos de Malpighi. Então, cuidado com insetos também. No caso das abelhas, assim como os mosquitos, são insetos holometábolos. Passam pela metamorfose total completa. Ovo, larva, constrói um casulinho, lá dentro tem a pulpa e sai um adulto ou imago. Então você tem inseto holometábulo para esse animalzinho aqui. A flor pode ter substâncias açucaradas, cheirosas, atrair esse agente polinizador. E aí a gente vê uma relação de dependência. Então, se existir a flor onde existe a abelha onde existe a flor, você tem aí uma relação coevolutiva muito importante. Você tem relação mutualística que foi marcada ao longo de milhares ou milhões de anos para que essas espécies se mantenham nesses ambientes. Então, eu estava em botânica, já viajei para a zoo de bichinho. Agora volto para a botânica. Se eu olhar para a angiosperma, eu divido em dois grandes grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Eu adoro comer arroz e feijão, e eu acho que você também. No RU aí da UEL, você vai se beneficiar várias vezes com essa alimentação. O arroz é uma monocotiledônea, o feijão uma dicotiledônea. No arroz, a gente vê raízes fasciculadas, nós vemos folhas com nervuras paralelas e flores trímeras. Já nas dicotiledôneas, a raiz é axial ou pivotante, as folhas têm nervuras reticuladas ou recortadas e as flores podem ser tetrâmeras, pentâmeras. Então você vê diferenças lá, lembra? Diferenças entre mono e dicotiledôneas. Se aprova fazer citação em relação a esse grupo grande que domina os últimos 65 milhões de anos. As monocotiledôneas, além do arroz, o trigo, a cevada, o centeio, o próprio milho, que são popularmente chamadas de gramíneas, tem um grande impacto aí no nosso consumo, na nossa alimentação. Então você vai pensar nesses grupos vegetais e nas suas características gerais. Não acredito numa questão muito difícil, mas para você fazer reconhecimento, tá bom? E se eu tivesse que apostar ainda em mais uma questão na discursiva aqui, eu ia pensar em genética molecular, talvez. A última vez que apareceu o DNA foi aquela que teve o teste de DNA na prova discursiva da UEL. Eu gostaria que vocês pensassem na síntese de proteínas. Então está caindo em vários lugares, muito importante. DNA é o nosso material genético celular e também em muitos vírus. Mas quando nós pensamos nas células procarióticas, eucarióticas, o material genético é o DNA. O DNA tem duas fitas antiparalelas, adenina, duas ligações de hidrogênio com timina, citosina, três ligações com a guanina. Adenina, timina, um pareamento específico, citosina, guanina, um pareamento específico. Se tiver 10% de timina, tem que ter 10% de adenina, 40% de citosina e 40% de guanina.
Lembra de um DNA dupla hélice com pareamento específico? Na equação de Chargaff, bases púricas, adenina, guanina, bases púricas, citosina, timina, bases pirimídicas. As púricas são as bases maiores, com 2 anéis. As pirimídicas, as bases menores, com um anelzinho só. No DNA você vê duas fitas e uma delas serve de modelo para transcrição. Então, quando a informação passa do DNA para o RNA, a gente chama isso de transcrição. Existem diferentes tipos de RNAs, mas os 3 mais importantes: mensageiro, que carrega a sequência de letrinhas chamadas códons; RNA transportador, que carrega a sequência de letrinhas chamada anticódon. Códon, anticódon, encaixe certinho e coloca um aminoácido na proteína. Para fazer esse encaixe certinho, eu preciso do RNA ribossômico, que junto com proteínas formam os ribossomos. Então você tem códon no RNA mensageiro, anticódon no RNA transportador. E o ribossomo, uma estrutura formada por RNA ribossômico e proteínas, essencial para espalhamento e para síntese de proteínas ou tradução. Então eu coloquei aqui transcrição, passagem da informação do DNA para o RNA. Existe uma enzima chamada RNA polimerase ou polimerase do RNA. E aí você vê essa transcrição. Existem spliceossomos, e esses spliceossomos realizam um splice. Nesse splice, a gente tem pequenos RNAs nucleares que participam desse spliceossomo. No pré-RNA mensageiro, existem introns e exons, e o splice é a retirada dos introns. Esse splice é o processamento do RNA mensageiro nos eucariotos. Retirou os introns, ficaram só os exons, e aí você tem o RNA mensageiro funcional. Boa parte do nosso DNA é chamado de DNA não codificante, aquele DNA que não vai tecnicamente orientar aí a formação de uma proteína barra enzima. Quando nós olhamos para o pré-RNA mensageiro produzido direto, isso aqui ocorre no núcleo, o splice no núcleo das células eucarióticas, e a tradução ou a síntese de proteínas lá no citosol das células procarióticas e também no citosol das células eucarióticas. Na procariótica só tem aquele compartimento. Ribossomo tem na célula procariótica, tem nos eucariotos. Só que o ribossomo da procariótica é menor. É um ribossomo 70S. Nas células eucarióticas é um ribossomo 80S, um ribossomo maior. E aí eu quero que você lembre que nas células eucarióticas existem ribossomos aderidos ao envelope nuclear lá eucarioteca, aderidos ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, que aí vai encaminhar geralmente essa proteína produzida e vai lá para o complexo de Golgi, como se fosse a insulina, por exemplo, proteína. Imagina que a insulina é uma proteína. Não é para imaginar que ela é. Ela é de verdade, mas é imaginar ela sendo produzida. Essa insulina é produzida a partir de uma informação. Lá na célula beta pancreática tem um gene, vou produzir o RNA mensageiro, e aí esse RNA vai carregar a mensagem. Ok? Essa proteína liga-se a receptores nas células do tecido adiposo, tecido muscular, fígado, e aí a insulina faz a glicose reduzir na nossa corrente sanguínea. A falta dessa proteína insulina está associada a diabetes tipo 1, uma doença autoimune em que a gente destrói essas células beta, e aí diminui consideravelmente a produção da insulina. Diabetes tipo 2 está associado à destruição, à redução, à dificuldade de receptores, a não produção, a não expressão de receptores para o hormônio insulina. As canetas emagrecedoras, se você pensar nos princípios ativos das substâncias que tem lá, independente da marca, independente do nome comercial, a ideia principal é estimular o pâncreas a liberar mais insulina e reduzir o pâncreas liberando o glucagon. Então você tem uma chance aí de tratar diabetes tipo 2
fazendo com que o nosso organismo absorva mais glicose e reduzindo essa quantidade. Também isso dá um efeito lá no sistema nervoso de saciedade, reduz o esvaziamento gástrico e aí o direcionamento para produção aí de tratamentos para obesidade. Então, eu preciso dessa informação genética, DNA, RNA, proteína. E eu acredito nessa relação na prova, inclusive na discursiva. E aqui, ó, código genético. Código genético universal ou praticamente universal. É a relação do códon e o respectivo aminoácido. E aí, você tem lá uma tabelinha com 20 aminoácidos, uma tabelinha de 64 códons, dos quais 3, o AA, o AG e o GA, indicam fim. A, o G, metionina. Metionina é um aminoácido, indica o início. Então, nós falamos que o código genético tem um fim, ele tem um início, que esse código é universal ou praticamente universal, porque ocorre basicamente em todos os sistemas biológicos aqui nesse planeta maravilhoso. A definição de código genético é a relação do códon e o seu respectivo aminoácido. Sócio, mas eu ouvi falar, ele citou código genético é redundante. Ou o código genético é degenerado? Sim, porque um aminoácido pode ser orientado por mais de um códon. Quando um aminoácido pode ser orientado por mais de um códon, a gente chama o código genético de redundante ou degenerado. Não esqueça, aminoácido, um aminoácido unido com outro aminoácido através de ligações peptídicas, formando a cadeia polipeptídica que compõe as proteínas. Quando nós olhamos para a proteína, como a proteína tem essa cadeia, ela vai ter uma estruturação muito legal. E geralmente essas proteínas funcionam muito como antígenos. Então, na superfície dos vírus, nós temos proteínas que indicam uma certa relação de você é diferente. A proteína S, por exemplo, no vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, essa proteína S, spike, um pequeno espinhozinho, muito reconhecida como estranho. Então, ela funciona como um antígeno. Essa proteína S é um antígeno, ok? O nosso organismo vai reconhecer isso como estranho e produzir anticorpos. E aí, esse anticorpo é uma proteína de defesa. Então, você tem uma reação antígeno-anticorpo para se defender. Os linfócitos B, especificamente, saem da corrente sanguínea, vão para o tecido conjuntivo, se diferenciam em plasmócitos, produzem e liberam esses anticorpos. A dengue é uma arbovirose. Febre amarela, arbovirose. Agora, a dengue também está sendo prevenida com o uso de vacinas. Então, as vacinas, elas são imunizações artificiais, ativas, porque estimulam o nosso organismo a produzir anticorpos. A vacina da Covid-19, é uma vacina de RNA. Excelente, essa vacina de RNA, ela tem a sequência do RNA para produzir essa proteína S nas nossas células, o nosso organismo reconhecer como estranho. Mas a vacina da dengue, o vírus foi inativado. Perfeito, se o vírus está inativado, ele está lá sem a capacidade de multiplicar, e aí, tecnicamente, sem essa capacidade, o nosso organismo vai reconhecer ele como estranho, e quando entrar de verdade, a gente vai conseguir ajustar rapidamente essa proteção. Mas o vírus da febre amarela da vacina, ele é atenuado ou enfraquecido. Perfeito. Se o vírus é atenuado ou enfraquecido, ele tem uma pequena capacidade de multiplicação, ele meio lerda, tal, que imita um pouco mais o que acontece na realidade. Mas mesmo assim, o nosso organismo reconhece como estranho, direciona a sinalização e o linfócito B, plasmócito, produção e liberação de anticorpos. Então, você pode ter vacinas aí de RNA, vacinas inativadas, vacinas atenuadas ou enfraquecidas, ok? Para despertar essa capacidade de proteção. Outras viroses, além da dengue, febre amarela, zika, chikungunya, arboviroses, viroses transmitidas por artrópodes. Além da vacina, evitar o acúmulo de água, inseticidas, telas como prevenção do mosquito, que é o vetor ou transmissor dessas doenças. HPV, HIV, AIDS, são ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Sarampo, rubéola, cachumba,
vírus, espirros, secreções, e nós temos a vacina tríplice viral para prevenção. Gripe, Covid, secreção, saliva, vacinas para prevenção. Então não esqueça de viroses, acho que aparece alguma coisa. E eu queria fechar o blocão com fotossíntese e respiração celular como mecanismos de produção de compostos orgânicos. Então a fotossíntese reage gás carbônico e água na presença de luz e clorofila e produz compostos orgânicos. A fotossíntese ocorre especificamente no cloroplasto. Cloroplasto é uma organela que existe nas células eucarióticas, algas e plantas. Lá no cloroplasto tinha membrana externa, membrana interna, tem DNA próprio, ribossomo próprio e uma bolsinha chamada tilacoide. Lá na membrana do tilacoide você tem a molécula de clorofila. Clorofila é uma proteína sensível à luz, então a luz bate lá. Você tem as reações importantes da fase fotoquímica ou clara, ou dependente de luz. A fase clara ocorre no tilacoide. A fase clara produz o oxigênio que vai para a atmosfera, ou a planta consome na respiração aeróbica, produz o NADPH, produz ATPs. Esse NADPH e esse ATP serão consumidos na fase escura ou química no estroma. Então lá vai ter o ciclo de Calvin-Benson, o ciclo das pentoses. No estroma tem uma enzima chamada rubisco, ribulose 1,5-bifosfato, e ela vai fixar o gás carbônico. Então a fotossíntese retira o gás carbônico da atmosfera na produção de compostos orgânicos. Ok, só que as plantas elas conseguem realizar a fotossíntese no cloroplasto e fazer a degradação do composto orgânico. Essa glicose degradada, primeiro no citosol, naquela reação chamada glicólise, que é comum à fermentação. Se tiver oxigênio disponível, o piruvato é transportado para o interior da mitocôndria. E lá na matriz mitocondrial existe a oxidação do piruvato antes do ciclo de Krebs. Aí vai formar uma acetilcoenzima A que entra no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. E aí vai sair NADH, FADH2, são encaminhados para a membrana interna da mitocôndria. Lá vai ter uma cadeia transportadora de elétrons, bombeamento de hidrogênio para o espaço intermembrana, os hidrogênios retornam pela ATP sintase. Isso é a fosforilação oxidativa na membrana interna das mitocôndrias. Então, na respiração aeróbica, 3 etapas. Glicólise, fora da mitocôndria, lá no citosol das células. Ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, e a fosforilação oxidativa na membrana interna das mitocôndrias. Então, por favor, cuidado com esse paralelo. Nas plantas, nós temos o ponto de compensação fótico, aquele momento em que a quantidade de luz permite que a fotossíntese e a respiração se igualem, ou seja, tudo que a plantinha produz na fotossíntese, ela consome na respiração celular aeróbica. Então você tem esses mecanismos aí nos vegetais. Nós, animais, só temos mitocôndrias, então nós só degradamos compostos orgânicos que nós ingerimos diariamente na nossa alimentação. E eu coloquei endossimbiose / evolução. Endossimbiose, a teoria proposta por Lynn Margulis, uma bióloga fantástica que vai falar para nós que cloroplastos e mitocôndrias seriam procariotos primitivos. Foram fagocitados, absorvidos, endocitados. Para dentro da célula, endocitose, você tem lá fagocitose, englobamento de partícula sólida ou grande, pinocitose, pequena ou líquida. Então, essa endocitose, as células eucarióticas em formação lá nos mares primitivos abraçaram e jogaram para dentro. Passou a viver ali dentro. A dupla membrana, o DNA próprio, o ribossomo 70S, semelhante aos procariotos, a capacidade de autoduplicação, isso vai justificar, fundamentar a teoria da endossimbiose proposta por Lynn Margulis. Então, nesse processo de evolução, evolução é sinônimo de mudança. Charles Darwin chamava evolução de descendência com modificações. Os filhos dos filhos, esses indivíduos foram mudando com o passar desse tempo. Então, o Charles Darwin observava na população variantes, indivíduos diferentes. A seleção natural atuava, eliminava os menos adaptados àquele ambiente, mantinha esses adaptados. Então, aqui em nível molecular,
Esses seres aqui conseguiram tolerar o oxigênio na célula eucariótica quando existia uma mitocôndria lá dentro. Por quê? A fotossíntese vai começar a despejar toneladas de oxigênio para a atmosfera. E só depois a gente tem aí uma manutenção dos seres eucariotos aeróbicos tolerantes a esse oxigênio. Então, cuidado com essa pegada para a Universidade Estadual de Londrina. Fiz um apanhado geral aí nos tópicos que eu acredito que vocês encontram aí nas questões objetivas e também nas questões discursivas. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações, pois na universidade nós ajudaremos vocês também aqui no canal bem na bio. Se não é inscrito ou inscrita, então se inscreve aí e eu desejo do fundo do meu telencéfalo e do meu coração uma excelente prova da UEL para todos vocês!